Bom dia, colegas professores, espero que estejam bem. Pensando numa maneira de facilitar o nosso trabalho, até porque nós não sabemos como será a volta, o ensino híbrido, se as aulas presenciais vão retornar ou não, mas facilitando o nosso trabalho, eu estou fazendo algo que está me ajudando muito, né? E eu queria passar para vocês para facilitar o nosso trabalho. Vou pegar aqui uma turma, deixa eu ver aqui, por aqui é um pouquinho mais fácil. Então, das minhas turmas, então quando eu entro aqui no Classroom nas atividades, então, por exemplo, eu tenho as atividades aqui por semana. E aqui, então, são as atividades do segundo bimestre. Então, eu queria dar duas dicas, né? A primeira é que eu posso criar tópicos, já que nós vamos iniciar o terceiro bimestre. Então, eu venho aqui em criar, e aí eu coloco aqui, ó, tópico. Então, vou colocar assim, ó. Vou até colocar do primeiro bimestre, eu já vou explicar já o porquê. Então, primeiro bimestre, vou criar tópico segundo bimestre, que é essas atividades que estão postadas. E eu já vou adiantar para o terceiro bimestre. Muito bem. Criado esse tópico, olha que interessante, né? Mexendo aqui, pode ser que alguns já estão fazendo, mas eu aprendi aqui agora. Então você clica aqui, ó, essas aqui são as atividades da semana que eu postei. Então eu vou clicar aqui em editar. E eu não preciso mexer nada mais, só nisso aqui, ó. Eu vou colocar nenhum tópico, então aqui, ó, onde está tópico, estava nenhum, então eu coloco aqui como atividade segundo bimestre. Então eu vou colocar em salvar. E automaticamente, olha, ela foi para o segundo bimestre essa atividade. Então fica muito organizado para o nosso trabalho, fica também organizado para o aluno, né? Então ele vai conseguir saber por tópico as atividades que ele deixou de fazer. Então você não tem que ficar explicando toda hora, olha, aquela é do primeiro, aquela é do segundo. Então a gente sabe que os alunos às vezes fazem um pouco de confusão e eles não são organizados. Então eu consigo fazer isso em todas as atividades, como vocês estão vendo, e assim fica de uma maneira muito mais organizada, muito mais prática. Deixa eu só encerrar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Pronto. Fiz então com todas as minhas atividades, então dá uma olhadinha do segundo bimestre, então todas elas já estão organizadas. E agora, o primeiro bimestre, muitos alunos aí ficaram sem atividade, ficaram sem nota, ou deixaram de fazer. No caso, então, para que você depois não tenha que ficar de novo fazendo atividade, se você já tem ela salva, então no caso eu vou fazer isso aqui, eu vou criar atividade. Então eu vou colocar aqui questionário 1, primeiro bimestre, como instrução. Então, olha, somente para os alunos que não entregaram as atividades e ficaram sem nota do primeiro bimestre. Então eu venho aqui, no caso, eu tenho um questionário que eu vou colocar aqui a descrição do vídeo para quem ainda não sabe fazer um formulário. Aí eu fiz aqui um Google Forms, vou aqui, URL curto, vou copiar esse URL, vou adicionar aqui a atividade, né, no link, e vou colocar esse link, como vocês podem ver aqui. Feito isso, então eu coloco agora já, ó, nenhum tópico, não, vou colocar como primeiro bimestre. E aí eu coloco criar atividade. No caso eu não vou colocar data de entrega, porque o primeiro bimestre se excedeu, né? Mas então, como o governo fala que nós temos que dar oportunidade para que todos os alunos eles possam fazer as atividades, né, até não sabemos quando, né, mas a sede vai estar aberta para digitação. Então olha só como fica organizado. Você, professor, não tem que ficar preocupado indo atrás de atividades. Você vai falar, ó, as atividades estão todas lá desde o primeiro bimestre, elas estão todas no Classroom. Então aqui é o primeiro bimestre, vou criar a outra atividade. E aqui, a partir de agora, já tenho também o tópico do terceiro bimestre para eu começar a postar daqui. Então toda vez que eu faço isso, eu consigo estar já de uma maneira bem prática agilizando o serviço. Outra coisa que eu queria falar que é interessante também, não sei se você sabe, professor. Então, olha lá, eu fiz para o segundo A, agora eu vou para o segundo B.
No caso, o segundo B, não criei tópico aqui, eu vou criar rapidinho. Vou criar o tópico do primeiro bimestre apenas, só para mostrar algo interessante. Então, deixa eu colocar aqui, primeiro bimestre. Muito bem. Está adicionado. Como tem o primeiro bimestre, agora se eu quiser criar uma atividade, como o segundo A e segundo B, biologia, é a mesma atividade, então se você também tem várias salas que trabalham o mesmo conteúdo, então você pode aqui, ó, reutilizar postagem. Então você clica em reutilizar postagem, vai abrir, deixa eu voltar aqui, só para ficar mais fácil. Então aqui vai abrir todas as turmas, então eu vou colocar aqui, ó, segunda série A. Na segunda série A, então, a última coisa que eu postei lá. Então, questionário 1 do primeiro bimestre. Então, eu vou reutilizar ele lá. Clico nele, seleciono, clico em reutilizar. Olha que interessante, ele já abre aqui na minha outra sala, já com os mesmos dizeres, o mesmo questionário. E aqui também, olha lá, ele já está até no tópico certo que eu criei. E aí eu crio a atividade. Então, de uma maneira muito mais simples, eu não tenho que ficar entrando em todo momento, em todas as salas. Se eu consigo fazer esse acesso, então facilita muito o trabalho, tá certo? Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês, pensando em colegas professores diminuir, né, o nosso trabalho, a dor de cabeça, e também facilitar até para o aluno, fica algo muito mais organizado. Agora aqui eu vou criar, como eu falei, o tópico, né, do segundo bimestre, e colocar todas aquelas atividades como eu fiz no segundo A. Espero ter ajudado vocês, professores, e qualquer dúvida pode me procurar e eu tenho certeza que outros professores também podem ajudar. Muito obrigado e um excelente dia para vocês.